Muitas pessoas não sabem como a Bíblia chegou até nós. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental ao reunir os livros do Antigo Testamento, que ainda não haviam sido decididos pelos judeus na época de Cristo. Os judeus só fecharam o cânon do Antigo Testamento por volta do ano 100 a.C., no Sínodo de Jamnia. Foi a Igreja Católica que promulgou a Bíblia, afirmando que estava nos dando essas escrituras com base em sua autoridade e na tradição que existe desde o princípio, inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, a Igreja afirma ter autoridade para interpretar a Bíblia, e cabe a cada pessoa decidir se acredita ou não nisso. Assim como os cristãos têm sua fé na Bíblia, outras religiões têm suas próprias escrituras sagradas, como os Vedas para os hindus, o Alcorão para os muçulmanos e os Sutras para os budistas. Cada religião acredita na origem divina de suas escrituras, e cabe a cada pessoa decidir em que acreditar. No final, é uma questão de fé e escolha individual. Em relação à inspiração divina, acredito que a Bíblia é divinamente inspirada, mas reconheço que a inspiração sempre é transmitida por meio de seres humanos e pode ser distorcida por eles. Portanto, é importante reconhecer que a linguagem e os termos utilizados nas escrituras dependem do contexto cultural, religioso e linguístico em que foram escritos. Cada pessoa expressará a sua experiência divina dentro dos limites da linguagem e da compreensão disponíveis para ela. Em minha opinião, Jesus de Nazaré foi um ser humano que teve uma experiência profunda de consciência cósmica, assim como outros mestres espirituais, como Buda. Essa experiência não está limitada a uma religião específica e pode acontecer com qualquer pessoa. Quando alguém tem essa experiência, é compreensível que se sinta inspirado e enxergue o divino nos outros. Essa experiência pode ser acompanhada por uma sensação calorosa e amorosa. No entanto, é importante ter cuidado com o crescente interesse pelo poder psíquico, pois pode levar ao uso indevido dessas habilidades. Acredito que os milagres descritos nas tradições religiosas são mais do que simples poderes psíquicos, mas devemos ter cautela ao lidar com esses fenômenos. Quanto ao cristianismo, acredito que muitas vezes o verdadeiro evangelho tenha sido distorcido. A mensagem original de Jesus não era apenas sobre ele ser o único Filho de Deus, mas sobre abrir os olhos das pessoas para o fato de que também somos filhos de Deus. Essa é a boa notícia que deveria ser proclamada. Infelizmente, ao longo da história, a religião ocidental colocou Jesus em um pedestal e reprimiu a noção de que todos nós temos a natureza divina dentro de nós. Devemos redescobrir essas verdades universais presentes em várias culturas e tradições e não limitá-las a uma interpretação. Não devemos limitar essas verdades universais a uma única interpretação ou tradição religiosa. É importante reconhecer a diversidade de experiências e interpretações espirituais e valorizar as várias formas pelas quais as pessoas buscam a conexão com o divino. Além disso, é fundamental lembrar que a religião e a espiritualidade são aspectos profundamente pessoais. Cada indivíduo tem o direito de buscar sua própria compreensão do divino e sua própria relação com ele, seja através da Bíblia, do Alcorão, dos Vedas ou de qualquer outra escritura sagrada. Não cabe a nós julgar ou impor nossas crenças aos outros. No final das contas, a espiritualidade é uma jornada individual e única para cada pessoa. É uma busca pela verdade, significado e propósito em nossas vidas. Independentemente de quais escrituras sagradas sejam consideradas divinamente inspiradas, o importante é que elas sirvam como um guia para uma vida moral e ética, promovendo amor, compaixão, justiça e respeito pelos outros. Devemos lembrar que, apesar das diferenças entre as religiões e tradições espirituais, há muitos princípios e valores compartilhados, como o amor ao próximo, a busca pela paz e a compaixão pelos necessitados. Podemos aprender com as diversas tradições religiosas e encontrar pontos de união em nossa busca pelo divino e por um mundo melhor. Em última análise, cada pessoa é livre para formar suas próprias crenças e buscar sua própria conexão com o divino.
O respeito mútuo e a tolerância são fundamentais quando se trata de religião e espiritualidade, permitindo que cada um encontre seu próprio caminho para a verdade e a transcendência. É importante reconhecer que a espiritualidade vai além da religião organizada. Muitas pessoas encontram uma conexão com o divino por meio da natureza, meditação, introspecção pessoal ou outras práticas espirituais. Essas experiências podem ser profundamente significativas e transformadoras, permitindo que os indivíduos cultivem um senso de paz interior, propósito e plenitude. A espiritualidade não está limitada a nenhum conjunto específico de crenças ou rituais. É uma jornada fluida e pessoal que evolui e se adapta à medida que as pessoas crescem e adquirem novos insights. O que mais importa é a autenticidade do caminho espiritual de cada um e o impacto positivo que ele tem em suas próprias vidas e na vida dos outros. É fundamental, em nosso mundo cada vez mais interconectado, fomentar a compreensão, o respeito e o diálogo entre diferentes tradições religiosas e espirituais. Ao envolver-se em conversas abertas e compassivas, podemos aprender uns com os outros, celebrar nossos valores compartilhados e encontrar pontos em comum para enfrentar os desafios que a humanidade enfrenta. Em última análise, a busca espiritual é sobre buscar um entendimento mais profundo de nós mesmos, nosso lugar no mundo e nossa conexão com algo maior do que nós mesmos. É uma jornada ao longo da vida que nos convida a explorar os mistérios da existência, cultivar compaixão e empatia, e viver em harmonia com as dimensões internas e externas da vida. Enquanto navegamos em nossos caminhos espirituais individuais, é importante lembrar que todos estamos interconectados, independentemente de nossas afiliações religiosas ou espirituais. Ao abraçar nossa humanidade compartilhada e reconhecer a dignidade e o valor inerentes de cada pessoa, podemos criar um mundo onde diversas expressões espirituais sejam respeitadas e onde o amor, a compaixão e a compreensão prevaleçam. Em conclusão, a espiritualidade transcende as fronteiras religiosas e pode ser encontrada em várias formas e práticas. É uma jornada pessoal e em constante evolução que busca se conectar com o divino, encontrar significado e viver uma vida de propósito e compaixão. Ao fomentar o respeito, o diálogo e a compreensão, podemos navegar pela diversidade da espiritualidade e construir um mundo mais inclusivo e harmonioso. Sabe, muitos cristãos admitem que é impossível seguir exatamente os passos de Cristo. Eles reconhecem que são pecadores e estão longe de alcançar o exemplo que ele nos deixou. Mas você já parou para pensar que, quanto mais você reconhece suas falhas, mais consciente fica delas? O cristianismo institucionalizou a culpa como uma virtude, então você está sempre ciente de suas próprias deficiências. Quanto mais você sente essas deficiências, mais consciente fica da grande distância entre você e Cristo. Por isso, você se confessa. E se tiver um padre bom, querido e compreensivo, ele dirá: meu filho, você pecou gravemente, mas precisa entender que o amor de Deus e de Nosso Senhor é infinito. Naturalmente, você está perdoado. No fundo da sua mente, você sabe que vai pecar novamente. Você não consegue se controlar, mesmo que tente. E assim, a sensação de culpa só aumenta. Isso é o cristianismo para a maioria das pessoas. Agora, existe um cristianismo mais sutil, pregado por teólogos, místicos e filósofos, mas não é o que se ouve no púlpito. Qual seria o verdadeiro evangelho? A verdadeira boa notícia não é apenas que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, mas que ele era um poderoso Filho de Deus que veio nos abrir os olhos para o fato de que também somos filhos de Deus. E isso está bem claro. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Algumas pessoas que não são discípulos íntimos ficaram horrorizadas e quiseram apedrejá-lo. Ele respondeu: mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles disseram: não é pelas boas obras, mas porque você, sendo humano, se faz Deus. E Jesus respondeu: não está escrito na sua lei?
Eu disse: vocês são deuses. Ele está citando Salmo 82. Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses. Se a palavra de Deus veio para aqueles a quem foi dirigida, e vocês não podem negar as Escrituras, como podem dizer que estou blasfemando? Porque eu disse: eu sou filho de Deus. Bem, está tudo resumido aqui. Se você ler a Bíblia King James, verá que antes das palavras Filho de Deus está em itálico, porque essas palavras foram inseridas pelos tradutores, não estão no original grego. No grego, diz apenas um Filho de Deus. Portanto, fica claro que Jesus tinha em mente algo que não era exclusivo dele. Quando ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está se referindo ao divino que há dentro de nós, o que em hebraico é chamado de Ruach Adonai. O ponto é que o Ruach é o divino presente em nós, através do qual nos tornamos filhos ou da natureza de Deus, manifestações do divino. Essa descoberta é o Evangelho, a boa notícia. Infelizmente, ao longo da história da religião ocidental, essa verdade tem sido suprimida, porque as religiões ocidentais se tornaram como monarquias celestiais, não como a religião de Jesus, que era o reconhecimento da filiação divina, mas uma religião sobre Jesus, que o coloca em um pedestal e afirma que apenas ele, entre todos os seres humanos, era divino. Isso cria uma visão exclusivista e nos impede de examinar as doutrinas de outras religiões. O verdadeiro cristianismo seria muito mais confiável se reafirmasse as verdades conhecidas desde tempos antigos, presentes em todas as grandes culturas do mundo. Se pudermos perceber isso, que Jesus fala não de uma situação histórica única, mas de uma voz que se junta a outras vozes que surgiram em todos os lugares e tempos, dizendo: acorde, perceba quem você é, então talvez entendamos a verdadeira mensagem do Evangelho. As igrejas precisam deixar de ser apenas lugares de conversa e se tornarem centros de contemplação. E o que é contemplação? É o que fazemos no templo. Não vamos ao templo para falar, mas para ficar em silêncio e saber que somos divinos. Se a religião cristã, se o Evangelho de Cristo, deve ter um significado real e não ser apenas uma religião esquecida como tantas outras, precisamos enxergar Cristo como o grande místico, no verdadeiro sentido da palavra. Ele não é alguém com poderes mágicos que entende os espíritos. Um místico, estritamente falando, é aquele que alcança a união com Deus, não importa o nome que lhe damos. Essa é a mensagem crucial do Evangelho, resumida na oração de Jesus registrada por São João, quando ele fala sobre seus discípulos orando para que sejam um, assim como ele e o Pai são um. Todos nós podemos alcançar essa filiação divina, essa unidade, essa identidade básica com a energia eterna do universo e o amor que move o sol e as estrelas.